Glória a Deus, muito boa noite. Irmãos, que tremenda, essa igreja está num avivamento, né? Que delícia estar aqui. Dá vontade de construir a minha tenda aqui, né? Igual o Pedro, né? Porque muita presença de Deus, vocês estão muito de parabéns, irmãos. Que delícia, que delícia. Muito bem, eu tenho uma palavra breve para compartilhar com vocês. Queria ler aqui um versículo, Atos 8, 26. Atos 8, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Vou ler de novo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este caminho se acha deserto. Ele se levantou e foi. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante dessa poderosa palavra, a espada de dois gumes, a espada do Espírito, que penetra até o ponto de separar a alma do Espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Senhor, que a Tua palavra nos fira nessa noite, porque ela é como um bisturi e fere, mas o Senhor liga a ferida. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala no nosso coração. Como igreja do Senhor, nós declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por isso que nós proibimos qualquer tentativa de Satanás de roubar essas sementes preciosas da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Aleluia. Muito bem, eu quero falar com vocês hoje sobre o poder da entrega. Isso aqui é poderoso, irmãos. O que acontece quando a gente entrega tudo para Deus? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas antes de eu responder essa pergunta, anota aí essa pergunta no seu coração, né? Então, o que acontece se eu entregar tudo para Deus? Anota aí, anota aí. Eu vou responder no final, tá bom? Não deixa eu esquecer. Mas eu preciso dizer para você, então, o que é realmente essa entrega completa para Deus, né? Porque a gente vai ver a história do Filipe. Olha só, irmãos, o que é, em primeiro lugar, entregar tudo para Deus? Nós vamos experimentar um grande poder por essa entrega. Eu vou te mostrar, mas nós precisamos saber o que é entregar. A primeira coisa que é entregar tudo para Deus é confiar totalmente nele. Porque olha só o que diz, Atos 8:6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Uau, que pastor! Meu Deus! Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Realmente, um sucesso total em Samaria. Uma igreja que estava crescendo, estava rompendo, estava bombando. Tem até aquela conversão, né, famosa do Simão, o mágico. Ele era famoso em Samaria. O cara era muito famoso, que ele enganava, na verdade, o povo com mágica falsa. E o povo caía na dele, uma multidão seguia ele, e esse cara se converteu e passou a ser um seguidor do Filipe. Irmãos, a coisa foi tão grande em Samaria, o avivamento em Samaria foi tão grande, que as colunas da igreja, né, uma das colunas, o Pedro e o João, saíram de Jerusalém, foram para Samaria, né, e para ver o que estava acontecendo lá, para dar algumas orientações, não é? Entende? O presbitério de governo nacional foi lá para aquela cidade para ver o que estava acontecendo ali. Irmãos, realmente um grande avivamento. Agora, veja bem, tudo isso por um cara só, não é? Diz, olha só, eis que um etíope, quantos etíopes? Não é? O cara era um funcionário, um alto funcionário da rainha de Candace, não é? Então, esse cara, Deus está tirando o Filipe desse grande sucesso. A revolução está acontecendo ali para o Filipe pregar para um cara só. E Deus, quando chama o Filipe, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe, vai para o sul, no caminho que desce para Gaza, este se acha deserto. Então, quer dizer, ele chega ali
Ele não está nem sabendo o que está acontecendo, e no final, irmãos, ele vai pregar para um cara só, não é? Então veja bem, falando que não basta só a gente, eu quero entregar tudo, mas você tem que saber o que é isso. Não é assim, não é? Você tem que saber o que é. Então, é confiar totalmente. Dá para confiar nesse Deus? Será que ele te ama o suficiente para você fazer uma loucura dessa que o Felipe fez? Não é? Entregar tudo na mão dele. Irmão, é muito importante a gente saber disso. Ele nos ama mesmo. A gente teve uma experiência muito tremenda, né? Quando a gente estava saindo de Palmas, a gente ficou lá 14 anos da nossa vida, não é? E realmente, quando a coisa estava assim, no auge lá, né? Aí a gente foi chamado para Curitiba. Aí foi uma luta dentro de mim e tal, né? Foi nessa ocasião que Deus me deu essa palavra até, porque engraçado que o texto começa assim: levanta-te e vai para o sul, né? E eu estava lá no norte, né? Aí eu falei, não é possível, né? Mas aí a gente pegou a nossa netinha, né? Ela mora numa cidade vizinha ali. A gente pegou a nossa netinha e ela ficou 5 dias com a gente. Pensa, dormindo com ela. A gente é muito ligado nela. Nós temos 3 agora, vai nascer a terceira. Mas essa segunda, né? Ela é muito ligada com a gente, porque está ali pertinho, né? E aí pegamos ela para passar 5 dias com a gente. E dormia com a gente. E a gente concentrou nela. Como eu estava já de mala pronta, então eu já tinha deixado tudo na mão do pessoal. E eu fiquei com a minha netinha, eu e a Meia. A gente se grudou nela, foi muito legal. Aí, e na hora de entregar? Aí a gente foi lá, fez a viagem, né? 250 quilômetros. Na hora de deixar, irmãos, ela gritava. Vovó, não, vovó! E se agarrava na Meila com uma força. Ela chorava para um lado e a Meila chorava para o outro. Quem está me entendendo? E quando a gente foi voltando, uma experiência, né, desse amor, né? Quando a gente foi voltando no carro, a Mila chorando, eu deixei ela quietinha ali, mas no meio do caminho ela disse, amor, eu sei que vai dar certo em Curitiba. Por quê? Porque Deus me ama muito. Aí eu falei assim, mas baseado em quê? Ela disse, porque eu amo muito a Dara. E eu sei que ele me ama muito mais do que eu amo a Dara. Não é? Então, irmãos, vale a pena. Será que a gente pode ter coragem de entregar tudo na mão desse Deus? Será que a gente confia nesse amor? Será que a gente confia que ele vai ser íntegro com a gente? Será que Deus vai ser íntegro com a gente? Puxa vida, imagina que o Felipe, irmão, trabalhou uma vida em Samaria, deu a vida em Samaria. Milhares de pessoas mudaram de vida ali, inclusive o Simão. Agora, Deus tira ele do meio daquele grande sucesso, leva ele para uma região deserta, para ele pregar para um cara. Será que Deus não vai ser íntegro com o Felipe? Será que Deus não vai cuidar do Felipe? Será que Deus vai falhar com o Felipe? Deus não vai falhar com você, amém, querido? Não é? Será que dá para confiar na sabedoria de Deus? Dá para a gente confiar na sabedoria de Deus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha só a distância. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha a comparação do nosso pensamento para o pensamento de Deus. É a distância da terra para o céu. Uau! Não é? Dá para confiar na sabedoria e dá para confiar na bondade dele. Irmão, aquele que não negou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, ele não nos dará juntamente com ele as demais coisas. Dá para confiar nesse Deus, irmão? Dá para confiar? Eu estou contando muito assim a história, né, da minha saída de Palmas para Curitiba, porque isso marcou muito a minha vida, tem muito a ver com essa palavra. Porque eu lembro, viu, pastor Michel, que quando eu estava naquela crise, né, dentro de mim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Né? Aí eu lembro que eu tive um sonho. Olha, já assim, alguns dias antes de eu vir, eu tive um sonho. De que eu chegava na igreja de Curitiba, né? Chegava lá de carro na igreja de Curitiba para pregar. Aí eu entrava na igreja. Quando eu chegava lá, eu dizia, meu Deus, eu não peguei o meu computador, né? Então, deixei no carro. Aí eu voltava lá, o carro não estava lá. Roubaram o carro. Meu Deus, eu ficava desesperado. Pensa, eu vou pregar agora. E eu pensando em polícia, pensar aquele desespero, aquela coisa, aquela confusão no sonho, não é? Aí eu lembrava, mas eu vim de Uber. Mas eu vim de Uber. Aí eu
me acordei. Deus estava falando assim, aí eu sabia que Deus estava falando assim para mim. Isso aqui nunca foi seu. Você estava no meu Uber. Você não está perdendo nada, ninguém pode te roubar nada. Porque nada é seu. Tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nada é nosso. A gente que se agarra nas coisas e pensa que é nosso, mas não é nosso. Dá para confiar nesse Deus? Então, irmão, a primeira coisa é isso aqui, não é? O que é realmente a gente entregar tudo para Deus? Em primeiro lugar, a gente confiar totalmente nele. Amém, queridos? Confiar totalmente nele, confiar na sua sabedoria, não é? Confiar na sua bondade, confiar no seu amor, confiar na sua integridade. Olha, não tem como dar errado. Amém? Culto que esse crente diga para ele, não tem como dar errado, pode confiar. Ok? Então olha só, o que é, presta atenção, o que é entregar tudo a Deus? Fala aí para mim, em primeiro lugar, o que é? Confiar. Confiar. Ele te ama, ele é bom, ele é íntegro, ele é sábio. Pode soltar. Pode soltar. Fica tranquilo, vai dar certo. Agora olha só, a segunda coisa aqui. O que é entregar totalmente a Deus? É obedecer imediatamente. Grita aí comigo, obedecer imediatamente. Presta atenção, não é só obedecer. Tem que obedecer imediatamente. Confiar na hora. Ele te dá uma missão, ele te faz um chamado. E você vai ficar 5 anos pensando nisso. Você não está confiando no que ele te ama, você não está confiando que ele é sábio, você não está confiando na integridade dele, você está achando que ele vai te deixar na mão, você não está confiando na bondade dele. Você tem que pensar 10 anos para tomar uma decisão que ele mandou você fazer. Não é? Isso não é obediência rápida. Mas olha só, vamos ver o caso do Filipe. Atos 8, 26. Deus então fala para ele assim, dispõe-te e vai para o sul. E ele fez o quê? Ele se levantou e foi. Não é? Quanto tempo durou isso? Imediatamente. Não é? Agora é interessante isso. Por que tinha que ser imediatamente? Nós sabemos que quando ele chegou no lugar do chamado, não é? Você lembra da história? Ele chega no lugar do chamado, está no deserto ali, né? Deus mandou ele para lá, tem ninguém ali. Aí de repente ele vê uma carruagem, e aí o Espírito Santo fala para ele, na hora que ele chegou no lugar do chamado, ele não podia demorar. Irmão, se ele atrasasse 5 minutos, ele perderia aquela carruagem. Quem está me entendendo? Então ele chegou ali, e o Espírito Santo, agora Filipe, aquela carruagem, ele nem perguntou nada, irmão. Ele já saiu correndo atrás da carruagem, não é? E aí ele já ficou do lado, ele não está nem entendendo. Quem está me entendendo o que é entregar tudo para Deus? Ele não está nem entendendo o que está acontecendo. Ele corre atrás da carruagem, aí ele vê o cara lá tentando ler o livro do profeta Isaías, não é? E aí ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se ninguém me explica? Para aí que eu te explico. Irmão, que oportunidade. Ele para lá, Filipe entra ali na carruagem, explica para ele de quem o profeta estava falando e prega Jesus para ele. Irmão, o próprio eunuco diz, o que impede Deus ser batizado? Nada. E batizou o cara. E os teólogos dizem que o evangelho entrou na África através daquele cara. Um cara. Mas, irmãos, o Filipe tinha que ser a obediência rápida. Deixa eu falar uma coisa, se a gente demorar para obedecer, a gente pode perder o time. Pode perder o time. Meu irmão, olha, tem uma história na Bíblia que me deixa assim, sei lá, me dá um temor. Não é? A história quando Deus manda Moisés entrar na terra, e o Moisés manda os 12 espias, né? Eles entram ali, vocês sabem que eles voltaram com notícias negativas de incredulidade e convenceram o povo que não era possível eles conquistarem. Foi? E aí o povo ficou murmurando e não sei o quê, falando. Aí Deus falou assim, beleza. Moisés, fala para eles o seguinte. Tá bom, eles não confiam, né? Eles não confiam, então faz o seguinte. Fala para eles que só vai entrar o Josué e o Caleb. E os filhos dele. Essa geração aqui toda vai perecer no deserto. Palavra muito dura, né? Aí olha só, eles disseram, não, Moisés, não. A gente estava brincando. A gente vai sim lutar. Aí Deus falou para o Moisés. Olha o que Deus falou para o Moisés. Disse-me o Senhor, o Moisés falando. Dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós,
para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Peraí, vocês não estão obedecendo? Eles estão obedecendo. Qual era o comando? Era eles entrarem. Eles estão obedecendo. Só que eles perderam o time. Deus disse, não serve mais. Não é terrível isso, irmãos? Mas eles queriam levar a arca da aliança. Moisés disse, negativo, deixa a arca aí do jeito que ela está. Se vocês quiserem, eu já falei, não é para isso. Se vocês forem, vocês vão ser derrotados pelo inimigo. Não é? Deus não tem mais negócio com vocês. Ele já estabeleceu o que vai acontecer. E eles foram, irmãos. E a Bíblia diz que eles foram derrotados, morreram milhares de pessoas ali. Não é? Pelas mãos dos cananeus. Irmão, a obediência tem que ser? É isso que é confiar no Senhor. A obediência tem que ser imediata. Imediata. Irmãos, a hora é agora. Amém, queridos? A hora é agora. Quando eu me aposentar. Eu já ouvi muito essa conversa. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Agora eu estou muito ocupado, muita correria, sabe como é que é? Quando eu me aposentar, você vai ver só. Vou arrebentar. Vai nada. Se não é fiel no pouco, nunca que vai ser fiel no muito. O cara não consegue ser fiel no pouco tempo que lhe resta. Quando ele tiver muito tempo, ele não vai ser fiel. Não é? Essas pessoas estão perdendo, irmão, o time. Estão perdendo a oportunidade de servir a Deus. Agora, a hora é agora. A hora da igreja, irmãos, é agora. É essa hora que a igreja tem que influenciar o mundo. Nós não temos tempo para esperar mais, irmãos. Não é? Um dos discípulos, um cara que queria seguir Jesus, falou para ele, Senhor, eu quero te seguir. E tal, Jesus, vamos? Aí ele falou, permite que eu vá primeiro sepultar meu pai. Isso não significa que o pai tinha morrido. Às vezes a gente interpreta esse texto assim, né? O pai tinha morrido, aí no dia do funeral, aí o cara não pode enterrar o pai dele lá. Não é isso que está dizendo. O que é que está dizendo? Está dizendo assim, ó, olha, eu quero isso, Senhor. Bora. Ele, não, mas eu vou ficar em casa, aí quando meu pai ficar velhinho, e aí quando meu pai morrer, aí eu vou enterrar meu pai, aí eu te sirvo. Já era, perdeu o time. Quem está me entendendo? Não é? Diga aí para essa pessoa que está perto de você, a hora é agora. A hora. Então o que é entregar tudo? Me ajuda aí. Confiar totalmente no seu amor, na sua sabedoria, na sua integridade, na sua bondade. O que mais? O que é entregar? O que é entregar tudo a Deus? Obedecer imediatamente. Ele está te chamando agora. Amém? E por último, o que é entregar completamente? É estar preparado. É estar pronto, irmão. Está pronto. A gente está pronto. Eu vou me preparar. Não é? Quando chegar a hora, eu vou, na hora que ele mandar, eu vou imediatamente, vou me entregar completamente, eu vou confiar totalmente nele, eu vou obedecer rapidamente, mas eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar com a espada afiada aqui, irmão. Não é? Então vamos ver o Felipe. Irmão, pensa nessa oportunidade aqui. O cara está lá, então, olha, o cara dá essa mole para o Felipe, né? A passagem da escritura que estava lendo era, ele foi levado como ovelha ao matadouro, o eunuco, estava lendo isso. Como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca, ele falou assim para o Felipe, de quem que o profeta está falando? Está falando dele mesmo? Ou de alguém? Quem é? Eu não estou entendendo nada. Aí o Felipe, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Felipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Irmão, quando a oportunidade chegou, o Felipe estava pronto. Se eu confio, eu vou me preparar. Se eu quero me entregar completamente, eu vou entregar uma coisa boa. Eu vou entregar uma coisa de qualidade. Vou me preparar. Amém, queridos? Vou me preparar. Não é? Olha o que diz 1 de Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Imagina uma pessoa, uma oportunidade, uma pessoa, me fala aí desse teu Jesus, como é que é esse negócio?
O cara não sabe nem dizer, eu vou te levar lá na igreja domingo. Moço, o cara morre no sábado. Perdeu o time. A gente tem que estar pronto, amém, irmãos? Então o que é entregar tudo? Confiar totalmente, obedecer imediatamente, estar preparado. Agora tá bom, eu vou te responder a pergunta, ok? Vamos lá, estão prontos? O que acontece quando a gente entrega tudo para o Senhor? O que acontece? Vamos ver o que aconteceu com Filipe? Atos 8:39. Quando saíram da água, olha só, então ele batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o que foi que fez? Arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, o eunuco, cheio de júbilo, agora ele converteu, mas o Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Irmão, interessante. O que acontece quando a gente entrega tudo para o Senhor? Irmão, o Filipe é o único cara na Bíblia que é arrebatado de uma cidade para outra. Ele sumiu da presença do eunuco. Ele batiza o cara, quando o cara sai, todo alegre, ele sumiu. Que loucura, né? Ele sumiu e foi parar em outra cidade. Você fala, mas o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. Beleza, ele foi, não é? Ele não sabe dizer se foi fisicamente ou se foi espiritualmente. Ele não sabe, a gente só vai saber no céu, não é? O Moisés, não foi achado o corpo dele, não é? O Elias foi arrebatado para o céu, né? Mas, irmão, o único cara na Bíblia que sai de uma cidade para outra é o Filipão. Você está me entendendo? O que nós vamos experimentar quando nós entregamos tudo para Deus? Irmãos, coisas assim, nesse nível, coisas gloriosas, sabe? Deus vai nos colocar em lugares, porque Ele sabe que a gente confia nele, Ele sabe que a gente obedece Ele rapidamente, não é? Então Ele sabe que nós estamos prontos quando a oportunidade chegar, e Ele vai nos usar assim poderosamente. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Quem quer entregar tudo para o Senhor? Quem quer experimentar coisas gloriosas na sua história, né? A gente entregou, né, amor? E assim, irmãos, eu vou contar, né? Mas a gente experimenta há pouco tempo um milagre financeiro, né? Sabe? Foi assim uma coisa tão extraordinária. Eu nem me conectei com nada disso, mas Deus tinha falado essa palavra para mim. Eu imaginava assim, Ele prometeu isso, que quando a gente entrega, a gente vai ter essas experiências sobrenaturais. Eu só pensava nessa área, né? Assim, espiritual e da igreja e tal, né? Rapaz, cara, é muito doido isso. Quem está me entendendo? Nós vamos experimentar grandes milagres, irmãos, em todas as áreas. Por quê? Por que isso? Porque quando você entrega alguma coisa para Deus, agora aquela coisa que você entregou para Deus é de Deus, não é isso? Se eu te entregar o meu celular, agora é teu. Você faz o que você quiser com ele. Você vai cuidar dele, você vai vender ele. Se você entregar, o que você entrega para Deus é dele. Será que ele tem competência para cuidar? Será que ele vai cuidar bem? Será que dá para largar na mão dele? Pode crer, irmãos. Sabe, aquele menino, né, dos 5 pãezinhos, entregou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aí ele disse, é meu. Agora é meu. Jesus disse, né? O que ele fez com aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Ele entregou de novo para os 12 discípulos. O que os discípulos fizeram? Entregaram de novo. Irmãos, e quanto mais entrega, mais milagre. Quando que o milagre parou? Quando o povo comeu. Aí não entregou mais. Parou o milagre. A viúva de Serepta entrega tudo que ela tem. A Bíblia diz que nunca mais faltou azeite nem farinha na sua panela. O apóstolo Paulo, irmão, ele era membro do Sinédrio. Era como se ele fosse do Tribunal Superior, não é? Do STF, não é? Um dos juízes top dos 70 juízes do Sinédrio. O cara, irmão, ele abriu mão de tudo. Ele disse que ele era rico, né? Até o Festo, o governador, ia visitá-lo, mas interessado no dinheiro que ele tinha.
muito rico. Irmão, ele abriu mão de tudo. Mas quem foi o cara que foi ao terceiro céu? Quem está me entendendo? E Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele entregou tudo. E aí, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém entregou mais do que Jesus, também ninguém recebeu mais do que Ele. Ninguém recebeu o nome que Ele recebeu, ninguém recebeu a autoridade que Ele recebeu, porque ninguém entregou mais do que Ele. Ei, quanto mais você entrega, mais poder. Amém? Vamos ficar em pé então agora, vamos cantar essa música. Vamos cantar essa música. Vamos orar essa canção agora. Vamos orar essa canção. Fala de entrega. Coloque a mão no seu coração.